Quem tem a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Enquanto você vai abrindo aí, quer fazer a pergunta: quem é que gosta de ir em festa? Todos gostam de festa? E comida de graça, né? Também, mas não é só por isso, né? Sei que vocês vão prestigiar os amigos, as pessoas que deram o privilégio de convidar vocês. Todo mundo gosta de festa, mas a Bíblia fala de uma festa que vai durar para toda a eternidade. Uma festa que jamais terá fim. Imagina, uma festa nesse mundo já é boa. Imagina uma festa na presença do Senhor para todo o sempre. Um casamento onde o noivo vem buscar a sua noiva e eles terão um relacionamento perfeito até o final. E o convite é feito para você e para mim e para toda a humanidade. É o que nós vamos estudar nesse texto. Mateus 22, versículos 1 a 14. Diz assim. A minha versão é o meio da revista atualizada. Talvez você tenha uma outra versão aí. Só para se eu ler aqui sair de você, a tua Bíblia está diferente, para avisar que a minha versão é outra. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontrarem, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Essa parábola, ela trata da extensão da oferta do reino de Deus, representado como uma festa de casamento real. Nem todos aceitam o convite ou se vestem adequadamente. Nem todos entendem o amor de Deus e entendem a graça. Nem todos entendem o gesto de amor que Jesus fez por nós na cruz. Como a gente viu aqui, o convite é feito para todos. É feito para você, é feito para mim. Inclusive, ele é feito para aqueles que nunca ouviram falar da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, em Romanos capítulo 1,
que eles têm a criação como forma de revelação de Deus. Deus se revela de 4 formas. Primeira, na criação. Eles entendem, eles podem entender que pela criação, tudo que foi criado, existe alguém superior, existe um Deus. Segunda forma de Deus se revelar na nossa mente. A palavra do Senhor nos ensina que Ele colocou a sua lei em nosso coração. Ele cravou a sua lei em nosso coração. Por isso, até nas tribos mais distantes, Ele sabe que matar é pecado, que roubar é errado. Ele se revelou na Sagrada Escritura, no Evangelho, onde nós conhecemos a sua vontade e os seus mandamentos. Por último, de forma mais perfeita, Deus se revelou no seu Filho Jesus Cristo. No Senhor Jesus é a plena revelação de Deus. Jesus vai dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Aqui nós podemos tirar algumas verdades. A primeira delas é que a salvação é comparada a uma festa de casamento. Somos chamados pelo Evangelho ao banquete do Filho do Rei. A vida eterna é uma festa nobre, um banquete real, uma celebração eterna. Todos nós somos privilegiados de receber esse convite. E é muito interessante que a Bíblia vai falar da relação entre Deus entre Jesus e a sua igreja, de uma figura muito importante, que é a figura do casamento. Eu já falei anteriormente que lá no livro de Apocalipse, Jesus é revelado como noivo e a sua igreja como a noiva. Essa união entre Cristo e a sua igreja, ela será plena e completa no dia em que Jesus retornar e levar para o céu a sua igreja, pura e imaculada, e perfeita. A igreja do céu não será como a igreja na terra, cheia de problemas e defeitos, porque nós ainda estamos sob o pecado, não sob o domínio do pecado, mas o pecado ainda habita em nós, porque nós somos ainda pecadores. E de vez em quando a gente tropeça. E isso acontece para mostrar que você e eu precisamos da misericórdia de Deus. Precisamos do amor do Senhor. Mas um dia ela será perfeita. E o convite que Deus faz é para essa festa lá no final. A questão é: como é que você está se preparando para essa festa? Como é que eu estou me preparando para essa festa? E nós não podemos nos preparar de qualquer jeito, queridos. Quando você vai a uma festa, você coloca a melhor roupa, né? Principalmente as mulheres se embelezam todas, os homens põem o melhor terno, se possível até as mulheres vão no cabeleireiro, põem maquiagem. Você não vai de qualquer jeito numa festa, não é? Você vai preparado. E a nossa forma de celebrar a festa eterna com Cristo é amando-o, entregando nossas vidas em suas mãos e obedecendo. Lá em Gênesis 3, a Bíblia nos afirma que Deus fechou a porta do jardim do Éden e não deixou mais o homem ter livre acesso à árvore da vida. Por quê? Porque o homem se desviou. O homem traiu a Deus. O homem desobedeceu a Deus e fomos expulsos. Nós fomos expulsos da presença de Deus. E o pecado é isso, queridos, é a separação entre Deus e a humanidade. Mas o mesmo livro, o mesmo capítulo, Gênesis 3:15, diz que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. É o proto-evangelho, é o primeiro evangelho que nós temos na Bíblia. É a primeira vez que nós vamos ter uma referência da vida do Salvador. E é muito interessante, queridos, que lá no final, em Gênesis
22, versículo 14, vai dizer o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O caminho que nos leva à árvore da vida é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não existem outras formas de salvação. Só tem uma. É pela fé, mediante a graça do Senhor Jesus. E isso Deus estende a todo aquele que confia nele. Um outro ponto, queridos. O convite é amplo, pleno, generoso e ilimitado. O banquete da graça está pronto. O texto nos diz que ele já tinha preparado bois e cevadas. Tudo já estava preparado. Só faltavam os convidados. E ele saiu a fazer convites. Mas no primeiro momento, as pessoas que foram convidadas deram suas desculpas. Ah, não posso, tem que ir no campo. Ah, não tem outros afazeres. Não aceitaram o convite da salvação. E a Bíblia deixa muito claro que esses de modo nenhum entrarão na festa principal. Jamais. Porque não aceitaram o convite, negaram o presente da graça, negaram o presente da salvação. Queridos, nós fomos destituídos da presença do Senhor por causa do pecado. E o pecado é nosso maior inimigo. É o que fecha a porta da salvação. Eu lembro dos que diz lá em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida a quem é oferecida. Os convidados são chamados pelos servos do rei. Não deram valor ao convite. Rejeitaram-no. Assim que também hoje muitos escutam o Evangelho. Ouvem a pregação, mas rejeitam o convite da graça. Desprezam a oferta do amor de Deus. Queridos, quando Eva e Adão, eles desobedeceram a Deus lá no Éden, eles sabiam, eles tinham ouvido a vontade de Deus. A vontade de Deus era que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal que levava à condenação. Eles sabiam, eles tinham entendimento da verdade, mas eles não obedeceram à verdade. Eles não obedeceram ao Senhor. Não basta ter conhecimento intelectual, tem que viver na prática aquilo que a Bíblia ensina, de todo o coração. Até o diabo crê, a Bíblia diz, e treme, está lá no livro de Tiago. Nós, muitas vezes, não fica trememos, e nesse sentido o diabo está na frente de nós, porque ele sabe o fim dele. O texto nos diz que aquele que não estiver vestido adequadamente será lançado para fora, onde vai haver choro e ranger de dentes. Isso é uma figura que Jesus usa do juízo para aqueles que não creem. É uma figura do inferno. Mas Deus nos dá a graça de nos convidar, temos o privilégio de receber misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é abundante, é rica, é maravilhosa. E a salvação é pela graça. Isso é algo muito caro para nós luteranos. E se é pela graça, ela não custa nada para você e para mim, mas ela custou tudo para Cristo. Ele nos comprou por um alto preço. Ele nos resgatou da morte, nos tirou da escuridão e nos transportou para o Filho do reino do seu amor. E isso é graça, porque nós não temos condições de nos salvar.
Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. O livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz isso. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um morto não fala, um morto não vive, um morto não faz nada. Cristo é que nos ressuscita. Cristo é que nos dá vida. Cristo é que nos resgata. Cristo é que nos redime. Cristo é aquele que nos salva. O mesmo que deu fôlego de vida para Adão é o mesmo que nos dá fé. É o mesmo que nos julgará no final e o mesmo que vai nos levar para a festa final. Porque a Ele devemos toda a honra e toda a glória. E a grande mérito da salvação não é nosso, é do Senhor Jesus. Por isso é Ele que convida a mim e a nós, todos. O último ponto, queridos. Quem professa falsamente a religião cristã será desmascarado e condenado eternamente no último dia. A vestimenta adequada para participar das bodas do Cordeiro no céu é a justiça de Cristo, não a nossa, que é como um trapo de imundície, como diz Isaías 64:6. A justiça de Jesus é imputada a todos os que creem. Ninguém participa deste banquete sem ser revestido com a justiça de Cristo, sem ser salvo pela graça, sem ter sido transformado pelo Espírito Santo. O homem sem vestes nupciais foi identificado, desmascarado e expulso. Ele foi lançado nas trevas exteriores, banido da face do rei e condenado às penalidades eternas. A falsa religiosidade, a falsa fé, ela vai ser desmascarada no último dia. Não há como esconder isso de Deus. A nossa vida diante de Deus é um livro aberto, queridos. Ele conhece cada detalhe da minha vida e da sua vida. Sabe aquele pecado que nós escondemos dos outros? Deus sabe. Sabe os nossos erros que nós tentamos enganar e ludibriar? Deus conhece. E todo pecado, isso eu sempre digo isso, queridos, deve ser punido. Porque se Deus não pune o pecado, ele é incoerente. Nós não exigimos justiça de Deus? Exigimos, não é? Deus é justo, não é verdade? Se Ele é justo, tem que punir o pecado. E Ele pune de uma forma ou outra. Ou Ele pune em nós, por não crermos, ou Ele pune o seu filho. Isaías, como é que eu sei disso? Isaías 53:5 diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tem um hino que a gente canta na Páscoa, muito conhecido, que diz assim: foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em quem? Em Jesus. Porque Deus é justo. E se Ele é justo, Ele vai punir o pecado. E Ele puniu no Filho dEle, para não punir nós. Isso é amor. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso a gente precisa entender. Isso a gente precisa compreender. Só vai entrar na festa aquele que os pecados foram carregados por Cristo na cruz. Aquele que recebe o convite com alegria e que participa do chamado de Cristo para a sua igreja nesse mundo. Jesus nos convida a participar do banquete celestial, da festa principal. Só que o convite tem implicações. E a primeira implicação é que nós devemos ser fiel àquele que nos convida. Nós somos, como igreja, convidados a convidar outros para participar do seu reino, a fazer discípulos. É por isso que nós fazemos o curso Alfa, por exemplo, a fazer novos discípulos, para que novas pessoas conheçam a Cristo. Nós temos esse dever, e como cristãos, onde nós estamos, não precisa um pastor, uma pastora, um missionário,
tu pode fazer a missão de Deus no teu trabalho, onde você está, na escola, na faculdade. O que nós não podemos é negar o convite, porque aí é morte para nós. Mas a vida é para aquele que aceita o convite do Senhor. Falou um pouco mais do cara, aquele que foi expulso da festa porque não estava vestido adequadamente. Nós só vamos ser salvos com a justiça de Cristo, não com a nossa. Aquilo que nós achamos que é certo, nem sempre é o que Deus diz que é certo. Eu estava vendo a série The Chosen, quem aqui já viu? Muito legal, vale a pena assistir. Tem uma cena que aparece, que não aparece na Bíblia, mas me chamou muita atenção. Tem algumas cenas ali que não são bíblicas, tem que só tomar cuidado com isso. É Jesus conversando com as crianças. Acho aquela cena fantástica. Até levando um projeto lá esse dia na comunidade para passar para eles. E Jesus está conversando com as crianças e diz. E o assunto é que o Messias viria com armas. E aí Jesus olha para as crianças e diz: tem alguma coisa que diz na Sagrada Escritura que Jesus viria com armas? Que viria como um libertador político? Isso me chama a atenção, porque muitas coisas do que nós falamos é por falta de conhecimento. A fé também é vivida com a razão, com conhecimento. A vida eterna é essa, querida, é conhecer a Jesus, é conhecer a Deus e a Jesus a quem foi enviado por Deus. Está lá em João 17, versículo 3. Estude as Escrituras. Tenha um momento de oração com o Senhor. O convite começa agora e não terá fim. Para aquele que confessa e crê no nome de Jesus. Precisamos crer no Senhor Jesus como a Sagrada Escritura ensina, se quisermos participar da festa final, do banquete do Cordeiro. Precisamos lavar nossas vestiduras no sangue do Cordeiro que se entregou por nós na cruz, que assumiu nosso pecado e que assumiu nossa culpa. E ali, queridos, não vai ser uma alegria que dura uma noite, não vai ser uma alegria que vai durar apenas algumas horas, vai ser uma alegria plena e completa que vai te satisfazer toda a eternidade. A tua sede de amor, a tua sede de ser amado, será satisfeita em Cristo, porque só Ele pode satisfazer esse desejo. Muitas vezes a gente procura essas coisas, esse amor em coisas, prazeres, relacionamentos, mas a alegria é completa somente em Cristo. A minha esposa, eu apresentei ela, está aqui, a Bianca. Ela é uma bênção. Ela é uma maravilha de esposa. Está sempre comigo, onde a gente vai, e eu estou sempre com ela. A gente tem uma parceria muito grande em Cristo. Mas eu só amo ela. E ela ama a mim, porque primeiro a gente ama Cristo. Porque se eu não for satisfeito em Cristo, no seu amor, eu jamais conseguirei ser satisfeito em uma pessoa. Porque Deus é o amor. Deus é fonte de todo amor. Busquem a Ele em primeiro lugar. E a sua vontade e todas as demais coisas serão feitas. Que Deus assim nos abençoe, queridos. Aceite o convite do Senhor. Ele é presente para nós. Ele é convite para toda a eternidade. E não sejamos que nem um homem que foi lançado fora, ou como aqueles que negaram o convite. Porque há critérios para entrar no reino do céu. E o critério é crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados. Que Deus nos abençoe. Amém. Assim como estamos, queremos orar. Amado Deus, obrigado pelo teu convite, pelo teu amor, por tua graça. Mesmo não sendo merecedor, tu nos chama para viver eternamente por ti. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã e elas se estendem a cada um de nós.
Teu amor, a tua graça é dada àquele que aceita o convite. E nós só aceitamos o convite porque Tu nos escolheu, Tu nos elegeu e Tu nos chamou para viver contigo. Que possamos, Senhor, entender esse chamado, para que um dia possamos estar na Tua presença, vivendo plenamente a Tua salvação, como igreja gloriosa, imaculada e sem defeito. É isso que nós pedimos, Senhor, nos ajude na nossa falta de fé, na nossa fraqueza e na nossa falta de entendimento. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.